Algumas empresas procuram uma solução mágica para trazer inovação ao seu negócio. Algumas empresas acreditam que o segredo do sucesso está na tecnologia. Mas as empresas mais competitivas e modernas sabem que o melhor investimento são os jovens talentos. Aprendizes e estagiários trazem a liberdade, a criatividade e a garra de quem está começando a construir uma carreira e quer provar todo o seu potencial. O CIEE possui toda a experiência para auxiliar qualquer empresa a criar um programa de estágio e aprendizagem. Qualquer empresa mesmo. Entre em contato agora com o CIEE e dê um upgrade no seu negócio. CIEE, transformando vidas, construindo o futuro. Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil aqui pela TV CIEE. Meu convidado a pensar o Brasil hoje é o jornalista, cronista e escritor gastronômico J.A. Dias Lopes. Dias, seja bem-vindo ao Pensando Brasil. Muito obrigado pelo convite, pela atenção. Espero ser útil. Eu tenho plena convicção que será. Vamos lá, então. Dias, você escreve sobre gastronomia há muito tempo, mas tem um passado como jornalista. Aliás, começou na primeira equipe da revista Veja, lá em 1968. O Dias é gaúcho, da fronteira com o Uruguai, veio a São Paulo em 1968, fez parte da primeira equipe da revista Veja, que fundou a revista Veja, aliás, vencedor de 2 prêmios ESSO, correspondente internacional na Itália, e na sua volta ao Brasil, depois de se encantar pela gastronomia italiana, dedicou-se justamente ao jornalismo de gastronomia. Dias, você fala disso há tanto tempo, seja pela revista Gula que você dirigiu, depois a revista Gosto que você fundou, as suas colunas no Estadão, na Veja.com. Como é que você analisa hoje o momento da gastronomia? Porque, convenhamos, nunca tivemos tantos canais de televisão dedicados à gastronomia, programas dedicados à gastronomia, publicações cada vez mais, inclusive na internet, dedicados à gastronomia. Nós temos um fenômeno hoje, chefe celebridade, ou seja, chefe celebridade, ele é a estrela do restaurante, o que era até comum em alguns lugares do mundo, não no Brasil, hoje também no Brasil. Enfim, como é que você vê o momento da gastronomia no Brasil hoje? É um fenômeno relativamente recente, né? Há um interesse muito grande pela gastronomia e também uma glamorização que não existia no passado, né? É chique, é bonito. Você vê aí jovens de classe média até alta fazendo cursos de culinária, de gastronomia, enfrentando um fogão em restaurante. É um fenômeno realmente, mas é bem brasileiro, viu? Isso, se bem que no mundo inteiro há um interesse também, né? No passado um pouco mais remoto, isso existia em certa proporção na França. Em outros países, não, né? No Brasil, não. Acho que o nosso interesse começou com a chegada dos franceses aqui, né? Que trouxeram a alta cozinha francesa para hotéis, né? Hotéis começou com o Laurent, começou com o Trois Gros, Claude, começou com o Emmanuel, que veio para São Paulo, né? Enfim, esses primeiros vieram para hotéis enviados por grandes cozinheiros franceses e deram um plus na cozinha de hotel aqui. E acho que começou ali, viu? Começou ali, essa glamorização começou ali. Mas isso, na sua opinião, além, obviamente, de valorizar o trabalho do chefe como nunca se valorizou, em alguns momentos, até por ser celebridades, a coisa até se excede, mas isso é um fenômeno da comunicação hoje, das redes sociais, em que tudo vira notícia rapidamente, tudo se dissemina com uma velocidade gigantesca, mas o fato das pessoas se interessarem mais por cozinha também não permitiu que as pessoas descobrissem sabores próprios. Nunca se ouviu falar tanto de produtos que vêm, por exemplo, da região do centro-oeste brasileiro, da Amazônia, sobretudo. Acho que isso a gente deve muito ao Atala, que começou a pesquisar muito ingredientes amazônicos, né, que eram muito presentes no dia a dia daquelas populações, das pessoas que moram na região, mas que não eram disseminados no país. Um país continental como o nosso não é tão fácil você disseminar uma coisa, até porque você também tem culturas regionais gastronômicas, né? Mas esse lado não é positivo, o fato de se ter uma
um número exagerado, gigantesco de publicações gastronômicas e, óbvio, um olhar mais cuidadoso em relação à gastronomia, mais atento em relação à gastronomia? Isso atrasa um grande negócio também, né? Sim. Um grande negócio. A gastronomia virou um grande negócio. Eu lembro quando comecei a Gula, em 91, eu recebia cartas naquela época, não havia e-mail, eram cartas. Eu tenho essas cartas arquivadas, guardadas, né, como tesouros, né? As pessoas perguntando. Porque tivemos a abertura das importações, né? Antigamente as importações eram contidas, né? E tivemos a abertura das importações. E começaram a aparecer produtos aqui que não existiam, né? O sucesso da Gula foi explicar para o leitor brasileiro produtos que ele não conhecia. Penne, por exemplo, uma massa. Foie gras, né? Eu lembro de receber, eu tenho uma carta em que alguém me pergunta, mas se o foie gras é produto de uma doença, né? Provoca-se uma doença com a superalimentação, né? Da ave, né? E por que o foie gras não faz mal para a saúde das pessoas? Eu tinha que responder isso, né? Penne, o que tem a ver com penne? Por que esse nome, né? Por que é furado no meio? Tenho cartas perguntando, as pessoas não sabiam absolutamente nada. Acho que a Gula teve esse serviço pedagógico, de ensinar as pessoas a conhecer os produtos e a comer, a prepará-los também. Não se sabia, em 91 as pessoas não sabiam nada, absolutamente nada, né? E a cozinha era muito regionalizada, né? Hoje você encontra a cozinha brasileira, o São Paulo sempre foi cosmopolita, né? Já Sim. Era cosmopolita. Mas o interior do Brasil, não. Hoje você encontra restaurantes italianos, franceses, em cidades inesperadas, né? Do Brasil lá fora. Tem aí muito em função de muita gente ter enviado os filhos, por exemplo, para estudar em escolas de gastronomia, acho que a maioria na França, inclusive, não é? Mandar na França. O Cordon Bleu tem muita gente formada lá para o Cordon Bleu, né? Mas mesmo aqui no Brasil tem várias escolas de gastronomia e boas, né? Funcionando aí com qualificação, né? Formando gente, o próprio Senac, você tem aí alguns chefes, né? O Paulo Barros, por exemplo, o próprio Jefferson Rueda, saiu do Senac. O aprendizado dele foi no Senac, né? Aqui. Jefferson Rueda, que foi premiado recentemente, o restaurante foi premiado recentemente, a Casa do Porco agora, acho que o 17º entre os 50 maiores, mas e o 17º restaurante do mundo, não é isso? Exatamente. São pessoas formadas aqui, né? Formadas por gente que veio de fora, formadas por gente que se formou aqui, né? Tem um boom, né? E não para mais de crescer, impressionante. Você pega os canais de televisão, tem programa de gastronomia atrás do outro, né? E especialmente você tem os reality shows, né? E tem também os programas de culinária, pura e simples, né? De ensinar a cozinhar, né? Sim. Dia e noite. Duas observações. O Jefferson Rueda, do interior de São Paulo, ele incorpora muito da cultura caipira, da cozinha caipira do interior de São Paulo, no restaurante dele hoje. Acho que esse é um dos diferenciais. A Janaína Rueda, que é a esposa dele, fala isso com muita frequência, diga-se de passagem. Agora, tem uma outra questão. Você falou sobre os programas de gastronomia. Eu sou do tempo em que você tinha a Cozinha Maravilhosa da Ofélia, na TV Bandeirantes. Eu assisti ao lado do meu avô. Eu confesso a você, acho que foi um dos pioneiros, se eu não me engano, né? O programa ele foi o primeiro, realmente, né? Depois você teve o Silvio Lancelotti, que talvez tenha sido o precursor de cozinha italiana na televisão. Aliás, um abraço ao Silvio, que é também genial. Ele contava histórias da Itália. Aliás, eu quero entrar neste ponto. Você tem publicado... Aliás, antes de eu fazer essa menção, eu preciso dizer, você que gosta de textos sobre história da gastronomia, entender o porquê de certos pratos, o Dias Lopes publica na página dele no Facebook, com muita frequência, além de ser autor de vários livros de gastronomia, vou citar aqui, tem A Canja do Imperador, A Rainha que Virou Pizza, Massa, Mandiaque que fa felice, Arroz, Assim Cozinha a Humanidade, o Churrasco, Giro de Itália, tem uma série de publicações do Dias, de todos os textos que ele já fez, e obviamente coisa muito nova também. Mas no Facebook o Dias Lopes publica com muita frequência. Aliás, ele conta uma das histórias que talvez seja Dias, se você me permite, eu vou fazer um julgamento aqui, é das mais fantásticas, o porquê de um prato que é brasileiro, embora tenha, claro, uma inspiração italiana, mas que você não vai encontrar na Itália, talvez encontre agora, mas enfim, que é o filé à parmegiana.
Não existe isso na Itália. E o Dias Não, foi o primeiro a contar essa história. Agora não tem, encontra. né? Não, na Itália acho que não encontra, não. Ainda não encontra, não. Eu sempre que Ainda não não tenho encontra. dúvida, estavam pedindo filé parmigiana na Itália e recebeu outra coisa, diferente. E que coisa maravilhosa que inventou-se aqui. Você tem se dedicado a mostrar a Curioso, cozinha. curioso o nome do filé parmigiano. O filé parmigiano recebe o queijo parmesão por alto. Na verdade, o queijo principal é a mussarela, não Sim, é? sim. E recebe um pulverizo em cima na hora de servir, na finalização, o queijo parmesão. No final, e ele tem o nome de parmesão, parmigiana, né? O que pode se explicar uma série de coisas a partir disso. Mas você tem, Mas tem. é uma receita italiana adaptada ao Brasil, viu? É o E aí, melanzane alla parmigiana. É melanzane alla parmigiana. Em vez de ser com berinjela, é com carne. Era uma napolitana, ou da região de Nápoles, que inventou esse bife, acredita-se, né? Na cantina 1060, lá no Brás. e que Inventou obviamente isso nós na década de temos. 40, década de 40. Hoje é um prato brasileiro, nacional brasileiro. Não E que outro, não quando eu cheguei. tenhamos. Viu? Não que não tenhamos berinjela, mas carne no Brasil sempre foi uma coisa muito mais acessível do que, por exemplo, carne vermelha, do que em outros países, por exemplo, na Europa, né? Carne vermelha aqui é muito mais acessível, embora esteja cara por outras razões hoje, mas é muito mais acessível, dada o tamanho do país, em você tem oferta de carne, coisa que na Itália, por exemplo, ou na França, você tem muito cuidado. A Inglaterra, eu me lembro, eu morei na Inglaterra, Dias, carne vermelha era um dia por semana. Você comia muito mais frango, cordeiro comia-se muito mais, comia-se carne de porco. Aqui você come normalmente 5 dias de carne vermelha e alguns 2 dias em outra coisa, dada essa oferta. Acho que isso também influenciou usar carne nesse prato, não é? Acho que sim, até porque berinjela não era um produto tão generalizado naquela época, né? Aqui no Brasil, Uhum. né? Berinjela, o cultivo dela, o aproveitamento foi generalizado, sobretudo pelos sicilianos, viu? Que amam berinjela, né? Estimularam isso. A alcachofra também é um produto que os italianos difundiram aqui no Brasil, ajudaram a difundir. Já havia alcachofra, mas esse fervor pela alcachofra é recente, né? Tem alguns anos. Tá? Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu cheguei em São Paulo em 68, eu sou um paulistano adotivo, voluntário. Eu digo que eu sou paulistano voluntário e sou mais paulistano do que muitos paulistanos, né? Porque eu quis Seja ser. bem-vindo sempre. Eu quis ser. Essa é a minha cidade, né? Cidade, né? Bom, eu tive um tio meu, que não sei se você conheceu, que chamava Jean Isidoro Dias Lopes, foi comandante da opção de 24 em São Paulo, e 32 pela metade. Depois o Jean Bertoldo Pindi assumiu o comando, e ele já estava velhinho, mas ele teria sido o comandante de 32 também, tio Isidoro, né? E a minha cidade, só que quando ele nasceu, minha cidade era Bagé, fazia parte do município de Bagé. E ele falava assim: eu sou um paulistano de Bagé. Ele fala: sou um paulistano. Então eu sou um paulistano do Dom Pedrito, né? Quando Mas eu cheguei aqui. cidades cosmopolitas aceitam essas definições. Eu não tenho o menor problema Aceito, com isso, não. Viu? aí eu adoro essa cidade. São Paulo é minha cidade. Eu tenho filhos e netos aqui nascidos em São Paulo. Tenho família aqui. Eu sou radicado aqui. Quando eu cheguei em São Paulo, em 68, para fazer parte do curso Abril, do qual foram selecionados os primeiros profissionais da Veja, alguém me falou, e até essa pessoa me falou, está viva, mas eu não quero citar o nome, porque ela falou uma bobagem. Ela me disse: São Paulo não tem uma cozinha. É impossível montar uma mesa paulista, não é nem paulistana, paulista é impossível, porque é uma confusão. E o idiota aqui saiu repetindo isso durante muito tempo, até descobrir que é uma bobagem muito grande. São Paulo tem várias linhas de cozinha. São Paulo tem várias linhas de cozinha, várias. Isso tem uma que eu acabei de codificar, que é a ítalo-paulistana. É a cozinha que os imigrantes italianos do Sul criaram em São Paulo, né? Ou adaptaram aqui, porque não tinham os ingredientes, porque, enfim, adaptação. Ou inventaram pratos aqui, tem vários pratos inventados aqui, que hoje são da cozinha ítalo-paulistana. Criaram uma cozinha importantíssima, com influência nacional. Você acabou de citar o exemplo do bife parmigiano. Talherinha parisense, pois o Brasil inteiro prepara, é daqui, nasceu aqui. Eu acabei de escrever um livro, esse livro está em vias de
Vai ter um patrocínio aí. Eu não posso revelar, mas vai ter um patrocínio aí para esse livro e vai ficar, acho que vai ficar importante. E agora eu estou interessado na cozinha ítalo-gaúcha. Não é por ter sido nascido no Rio Grande do Sul, é porque lá tem uma influência, tem uma cozinha que, na verdade, é Vêneto e Lombarda, lá no norte do estado. Com pratos também, com o próprio galeto, o primo canto, né, que é um... se quiser eu conto a história desse prato, que eu acho fantástico, que é da passarinhada, veio da passarinhada, né? Você sabe, Sim. né? Não, mas eu conheço, mas vou lhe pedir para contar. E você falou sobre essa cozinha ítalo-gaúcha. Como é que você está chamando? Ítalo-gaúcha? O livro de São Paulo chama-se Oriundi. Os pratos maravilhosos, receitas maravilhosas que os italianos adaptaram ou criaram em São Paulo. Tem um sub assim, mas o título é Oriundi, né? E essa comida do interior do Rio Grande do Sul com origem italiana, adaptada na Serra Gaúcha, é muito parecida com a que eu tenho no interior de São Paulo, porque os italianos do norte, quando vieram para o Brasil, foram para o interior do país. Os do sul ficaram na capital. Você vê, por exemplo, eu contei a você, eu só fui conhecer sardela quando eu vim para São Paulo, porque não tinha sardela na minha região. Alicella, essas coisas todas. O uso que nós falamos agora da berinjela, por exemplo, comia-se berinjela lá, mas não como se come aqui, como os italianos do sul comem com 30 mil preparos que eles têm, né? Mas eu acho que essa cozinha ítalo-gaúcha aí, da Serra Gaúcha, é muito parecida com a do interior de São Paulo. A lógica me parece ser a mesma. Eu vou atrás dessa da sua região e vou atrás também da cozinha que os italianos do norte criaram no Espírito Santo. Tem coisas interessantíssimas lá. Bom, a polenta sempre, né? Sim, sempre a polenta. Sem polenta eu não estaria aqui vivo, viu, Dias? Eu posso lhe garantir, sem polenta ninguém estaria vivo. Exato, a polenta lá também, a polenta mas eu tenho o galeto primo canto que acabei de levantar a história, é muito interessante. E o galeto primo canto, eles chegaram aqui e no Vêneto e em Bergamo, em algumas cidades da Lombardia, são regiões vizinhas, né? Havia um prato tradicionalíssimo chamado polenta e osei. Osei é passarinho em dialeto vêneto, né? Caçavam o passarinho, espetavam e temperavam, tinha uns temperos, tinha uma regra para fazer, assavam e comiam o passarinho. Eles chegaram aqui na Serra Gaúcha, contaram o passarinho, não acabava mais, porque era deserto, não era ocupado, e começaram a matar os passarinhos até serem proibidos disso. Foram proibidos, foram perseguidos, foram presos, autuados, presos, porque matavam os passarinhos, estavam acabando completamente com a fauna selvagem, pequena, os pequenos animais selvagens, né? Estavam acabando com a passarinhada. E eles acabaram substituindo pelo franguinho de 20 e poucos dias. Galeto, quando canta pela primeira vez. Quando canta pela primeira vez, abate. Que deu no galeto, que na verdade hoje é uma refeição completa, né? Galeto... São Paulo tem galeterias boas, por sinal. É uma refeição completa, né? Hoje, galeteria lá virou quase nome de cantina aqui. E acompanhado de polenta, porque, aliás, polenta, esses dias eu estava assistindo a um documentário sobre os superalimentos. E aí estava lá a banana, a aveia, essas coisas todas. Agora, é incrível o que o milho foi capaz de garantir a sobrevivência de tanta gente que veio ao país desde o final do século XIX, o começo do século XX. Eu falo sobretudo dos italianos que tinham essa lógica da polenta, porque o milho é muito resistente, você guarda durante o ano inteiro, você planta, você colhe... A cultura dele é fácil, a cultura do milho, o milho enfrenta pragas com um brilho, né? Brilhosamente. Ele é uma cultura muito fácil, porque é muito resistente. Quando os colonos que chegaram aqui em São Paulo, eles vieram para substituir a mão de obra escrava, né? É isso? Sim. No interior de São Paulo. Vendo? Mão de obra escrava, substituiu a mão de obra escrava. Lá no sul, eles receberam lotes de terra. Né? Lotes. E recebiam o lote, nenhum dinheiro, mas recebiam o lote, ferramentas tipo arado, tipo enxadas para trabalhar, e sementes, várias sementes. E as principais sementes eram o milho e o trigo. Só que o trigo não deu muito certo, porque o trigo é muito meio delicado, você sabe, né? Não é uma cultura, dependendo da variedade do milho, não é tão fácil, né? O trigo, né? E o que deu certo foi o milho. E eles já comiam polenta lá e na polenta ficou absoluta. Tem festa da polenta.
Pois é. Me chama que eu vou, viu? Em festa da polenta eu vou. A polenta na Itália é um prato riquíssimo de variedades, né? Você tem uma infinidade de variedades de polenta. Lá, na verdade, só fazem dois tipos, né? Que é essa polenta mole, né? Ou um pouquinho mais consistente, que corta com fio de linha, e aquela brustolada que eu gosto muito, que é a polenta na chapa, coloca na chapa, né? Às vezes um pedacinho de... Isso. É a que se comia de manhã na minha terra, do café da manhã, porque não se tinha pão toda hora. Pão depende de trigo, e trigo você já fez menção aí, né? Tinha pouco trigo. Ainda hoje o Brasil é dependente de importação de trigo, né? Depende, né? Dias, o que você que está pesquisando isso há tanto tempo, a gente não raro tem essa discussão, eu acho uma bobagem, eu vou lhe dizer com absoluta a certeza, é uma bobagem ficar discutindo se a comida é ou não é italiana, que se serve, por exemplo, no Bexiga, ou que se servia no Brás, ainda se serve no Brás, porque, obviamente, eu estou falando de imigrantes, eles vieram para cá e vieram para ficar, eles não vieram com cartão de crédito, com passagem de volta, nada disso, vieram para ficar. E eles são muito resilientes, e não é porque estou falando do meu povo, o que me deu origem, mas italianos tem no mundo inteiro, eles são muito resilientes e eles ocupam o espaço, eles colocam a cultura deles ali, interagem de uma forma muito boa no mundo inteiro. Eu falei a você dia desses, numa conversa, tem uma comunidade de italianos no meio do deserto da Austrália. É incrível. E eles ensinaram aos australianos o que é salame e mortadela. Imagina só que festa. E fazem festa de santa toda hora. Imagina só que maravilha, né? Para um inglês que é todo sisudo, ou filho de inglês, de irlandês. Imagina só. Mas vamos lá. Essa discussão não é uma discussão que já perdeu qualquer importância, se é ou não é italiano, porque isso é fruto de uma cultura italiana que veio para o Brasil, que se adaptou, que pegou os ingredientes que tinha para produzir o que fazia na Itália. Ela se estabeleceu, e isso é de uma riqueza gigantesca, porque estar num país novo, manter a sua cultura, se imiscuir na cultura que está naquele país, e você manter isso tudo durante décadas, séculos, isso é gigantesco. Isso é a prova da humanidade mais cabal que tem, de que o homem é resistente e ele avança sempre. Não, é uma cozinha com o DNA italiano, não há dúvida. Ela tem o DNA italiano. Porém, ela é ítalo-brasileira e ela é independente. Ela tem personalidade independente. Rigorosamente igual à Itália não é e nunca foi, né? Ela tem alguns preparos, técnicas de preparos que são italianas, persiste ainda, né? O jeito de fazer a massa, etc. Mas o gosto, até a maneira de servir, por exemplo, na Itália, você não, com algumas exceções, né? 4 ou 5 exceções, né? Isso aí não passa disso. Você não serve o primo prato junto com o segundo, o primeiro com o segundo prato. Você não serve junto. Você serve, primeiro você come a massa e depois você come a carne. Usa-se frequentemente a carne para fazer o molho da massa que se comeu agora, mas ela, ou o molho, aí isso é outra coisa, né? Você não mistura. E aqui você tem o fusilli com bratiola, por exemplo, que mistura as duas coisas. Esse é tipicamente paulistano. Até na maneira de servir, sabe? Até porque eles eram muito pobres no começo, né? Então o prato único predominava nas casas das pessoas, né? Lutaram. Brava gente, viu? Porque é impressionante, viu? Como resistiram e se firmaram e influenciaram a cidade, né? São Paulo é uma cidade... Em 1906, a cidade tinha 300 mil habitantes e mais de 55% eram italianos. Falavam italiano que não se entendiam, porque falavam dialetos, né? Alguns não conseguiam conversar. Né? Eu lembro do Bassi, me contou uma vez que criança ele aprendeu a falar italiano em casa, ele era filho, né? Não neto, aliás. Eu acho que filho ou neto. Mas aprendeu a falar aquele italiano em casa, de Bari, no dialeto de Bari, Barese. Apareceu um italiano e ele, jovenzinho, resolveu conversar com o italiano, que veio da Itália. Não entendeu o que ele falava, não entendeu nada, porque ele falava o dialeto, né? Ele tinha aprendido o dialeto e achava que era italiano. Eles não se entendiam entre eles, né? Eles não se entendiam entre eles, acabaram se entendendo. E a cidade era, tanto é que, daí a frase antológica do Titilo Matarazzo, que você conhece, né? O que, aliás, eu abro o meu livro com essa frase, com Oriundi, né? O Brasil é filho de Portugal e São Paulo é filha da Itália. Bom, você fez menção ao percentual de italianos que tinha no começo do século XX aqui.
maior do que o de, digamos, brasileiros já estabelecidos aqui. Era natural que isso fosse ocorrer. Aliás, se você tirar a Itália de São Paulo e tirar São Paulo do Brasil, você vai ter resultados muito diferentes do que temos hoje na nossa realidade. Tamanha a influência e importância que tiveram tanto os italianos para a construção de São Paulo e a importância econômica de São Paulo, quanto São Paulo tem de importância econômica para o país. Esses são dados econômicos e todo mundo conhece, mas a origem explica muita coisa. Aliás, Dias, vamos falar um pouquinho da sua carreira de jornalista. Você foi correspondente na Itália. Aliás, você fez menção, inclusive, ao hábito alimentar dos papas. Você já escreveu sobre isso também, mas você tem uma foto com uma das figuras mais proeminentes do século XX, que é com o Papa João Paulo II, né? Você tem uma foto ao lado do Papa João Paulo II, não é isso, Dias? Eu viajei bastante com ele, viu? Viajei bastante. Eu fui, inclusive, na Polônia. Fui à Polônia com ele, uma viagem à Polônia. Quando ele esteve aqui na América Latina para resolver o problema do Chile e Argentina em torno de Beagle, canal de Beagle, né? Uhum. Eu andei com ele várias vezes, tenho fotos com ele, claro, né? Era uma pessoa admirável, né? Ajudou a mudar o mundo, né? Ajudou o mundo. Ele, uma aposta dele na Polônia, lá na Polônia, ele começou tudo com a Polônia, ali, com a virada, né? Ele começou. Era um sujeito extraordinário, né? Um homem que tinha uma fé, uma convicção que ele tinha religiosa impressionante, né? Eu conheci pessoas de outras religiões com grande fé, né? Fortalezas nesse sentido, mas não estou querendo compará-lo com ninguém. Mas ele tinha, era um velho absolutamente seguro e transmitia isso, segurança das suas convicções, né? Depois do atentado, ele enfraqueceu bastante, né? Ficou debilitado, acho que estou abalado com aquilo, né? Isso não esperava, né? Por todas as razões, inclusive pela fé dele, né? Porque é algo que chama atenção, um atentado daquela maneira, embora ele tenha ido falar, inclusive, com... eu estou tentando me lembrar o nome daquele, do homicida, mas eu não me lembro agora, era um turco, se não me engano, né? Ele foi até a cadeia. Águica, isso, Águica, exatamente. Sim, ele foi até a cadeia, inclusive. O Águica estava preso, ele foi lá e disse para perdoar. É cristão, né? Seguramente. Você acha que cobrir, por exemplo, óbvio que nós estamos falando de outros tempos do mundo. O século XX tem uma série de coisas. A gente ainda vive sobre o século XX. Eu digo que a Segunda Guerra Mundial, a divisão do mundo pela Segunda Guerra Mundial ainda persiste, mesmo com o 11 de setembro, que obviamente teve implicações e algumas alterações, sobretudo na forma como as guerras acontecem, mas, enfim, a Segunda Guerra ainda, quem manda no mundo hoje são os vencedores da Segunda Guerra, com a exceção da Alemanha, que de uma forma pacífica, e ela tem poder econômico para isso, mas recuperou pelo poder econômico, não pelo poder bélico, ou seja, a decisão bélica da Segunda Guerra persiste até hoje, né? O que terminou como terminou a Segunda Guerra. Você acha que cobrir um Papa como João Paulo II naquele momento, daquela forma como era, obviamente que eu estou incluindo aqui, hoje não se tinha redes sociais, a comunicação, você pode imaginar como você era correspondente, tudo era muito mais lento, muito mais difícil de fazer chegar uma informação até o Brasil. Cobrir hoje o Papa com esse mundo pop que tudo é comunicado a toda hora, você acha que hoje é muito mais complicado do que era antes, apesar das dificuldades de antes, ou antes era muito mais acessível do que hoje? Os correspondentes, acabaram os correspondentes hoje, né? Porque você tem hoje essas agências de informação e as redes sociais instantâneas, quase, depois as coisas acontecem, né? Antigamente era difícil. E o meio de comunicação, por exemplo, eu lembro que eu usava muito o fax. Eu escrevia e mandava matéria por fax, ou o telex, né? E tinha alguém que digitava para mim, né? Lá na Estampa Extra, lá, Clube de Correspondentes Estrangeiros de Roma, ou fax, era fax. Hoje você senta o computador e estamos aqui, né? Usando. É uma coisa instantânea. Você fez menção que acabou essa coisa de correspondente? Sabe que o Heródoto Barbeiro, uma vez numa entrevista, acho que na TV Cultura, perguntou isso ao Clóvis Rossi, que foi correspondente da Folha por muito tempo, né? Era enviado especial da Folha para várias coisas. E o Clóvis Rossi respondeu ao Heródoto o seguinte, porque o Heródoto perguntou, com toda essa tecnologia ainda é preciso ter? Era uma pergunta, claro que técnica, né? Porque eu tenho acesso a muito mais tecnologia, e olha que não tinha rede social naquela época ainda. Aí o Clóvis Rossi respondeu da seguinte maneira,
você pode ter um jornalista cobrindo aquele fato, mas jamais será um jornalista brasileiro com a sua cultura, os seus valores cobrindo aquele fato. Então, ele ressaltou na importância de se ter um correspondente brasileiro, jornalista brasileiro no exterior. Porque, por mais que você tenha, senão você tem o que se chama isso mesmo? Você tem, pasteuriza-se a informação, é igual para todo mundo. A visão única de um jornalista que cobriu aquilo é distribuído pelas agências e ninguém mais questiona aquilo. Quando você tinha correspondente, você tinha vários correspondentes de vários veículos brasileiros que te davam várias versões sobre aquilo, vários olhares sobre aquilo. Esta riqueza perdeu-se, né? Apesar do avanço tecnológico. Com certeza. Não, isso aí nesse sentido, sim, com certeza. Acabou. Matérias especiais ainda, mas a imprensa não tem mais dinheiro para bancar certas aventuras aí, né? Certas coberturas, né? Não tem mais dinheiro, né? Mas antes também você tinha um público mais dedicado também, né? Que também aí você tinha uma boa relação entre veículo de imprensa e público. Hoje essa relação está bastante distorcida, né? Está bastante tá delicada essa relação, não é? Tá difícil. Dias, deixa eu lhe fazer uma última pergunta. Você escreveu, você tá com esse novo livro. Esse novo livro trata do que agora? Você não quer revelar o patrocinador, não há problema, mas feliz que tem um patrocinador. Mas vai ser sobre o que o livro agora? Não, eu tenho o Oriundi, que está aí em vias de patrocínio. Né? Tá. Talvez um grupo italiano banque o livro. Eu vou entregar o livro para eles. Eles vão distribuir o livro. Eu escrevi um livro sobre o Quixote agora. Eu sou um fã do Quixote, né? Dom Quixote. Né? Acho que ele escreveu o segundo maior livro da humanidade, foi escrito pelo Miguel de Cervantes, que é o Dom Quixote, né? O primeiro, aliás, porque o outro não conta, porque foi escrito por Deus, então a Bíblia não vale, né? Então, o maior livro do mundo é o Quixote, né? Então, eu fiz uma viagem a La Mancha, eu corri o caminho do Quixote inteirinho, há uns 3 anos. Fiz uma reportagem para a revista, que era a minha, a revista Gosto, né? Uma reportagem de capa, tem uma reportagem grande, né? E eu percorri com os olhos de hoje, mas lembrando do Quixote o tempo todo. E eu escrevi um livro, fazendo reportagem sobre as coisas que tem hoje lá. A Mancha hoje virou que era um lugar até meio inóspito, né? Rústico, né? Inóspito, rústico, com a cozinha bastante rústica, né? Influenciou muito Castela, Madrid e tal. Mas tem produto extraordinário. Tem o melhor alho do mundo. Ninguém produz alho. O nosso alho que compramos aqui é chinês, né? Mas não tem nada a ver com aquele alho lá, o espanhol, que custa 5 vezes mais ou mais que isso aqui. Você tem ali na Mancha a berinjela. A berinjela de lá é uma coisa espetacular. Você tem o açafrão, né, que é ouro, né? Que vale ouro. Você tem os queijos no Manchego e agora tem vinho na Mancha também. Tá? Tem infinidade de produtos na Mancha. Então eu fiz um livro aproveitando o caminho, sem esquecer do Quixote. O Quixote estava comigo, né? Junto, eu recordo do Quixote, fiz um livro. Esse livro também está aí por procura de patrocínio, né? Eu tenho outro livro que está com melhoramentos, mas o melhoramento está um pouco mais lenta, né? Por conta da pandemia, as dificuldades outras que apareceram. Eu tenho outro que é um livro de crônicas, né? Com 80 crônicas, mas aí é sobre... São uma coisa que eu publico no Facebook. Eu não desperdiço aqui no Facebook, eu guardo aquilo para livros, né? Arquivo, sim, né? claro. E o material é fantástico. Esse meu livro é um livro que vai se chamar... Chama-se, aliás. Não saiu ainda, mas já tem o nome. Quando as galinhas fizerem dieta. Quando as galinhas fizerem... Dieta. Um dia... Bom, espera um pouquinho. Me conta a história especial que está no livro A Canja do Imperador, então, que é fantástico. Já falamos de gastronomia ítalo-paulistana, ítalo-brasileira, ítalo-gaúcha, ítalo-capixaba, enfim, mas só para falar de canja, que é um prato nacional também, qual é a história principal em torno do livro A Canja do Imperador? É o Dom Pedro II, né? A história do Dom Pedro II, que agora está em moda de novo, aí, grande imperador. Aliás, foi um grande governante, né? Sim. Que eu saiba, foi o maior de todos, né? Não apareceu outro melhor, né? Era ele. Aliás, os Bragança todos, eles eram malucos por canja. Se você pegar lá nos arquivos de Lisboa, arquivos históricos de Lisboa, os cardápios lá,
todos com canja. Fala-se, que dava até para saber quem era Bragança, quem mesmo, né? Coisa de DNA, né? Porque quem não gostasse de canja não era Bragança. Frango, né? Dom João VI era gostar de frango, eu comia frango, né? Tanto é verdade que tem um dos filhos, que eu não vou citar o nome aqui, porque isso é uma hipótese, não tem prova nenhuma disso. Um dos filhos do Dom João VI não era Bragança porque não gostava de canja. Não... Bom, então quem não gosta de canja brasileiro não é, então, hein? A canja é um prato que os portugueses descobriram na Índia, né? Canji era na costa de Malabar, era um caldo de arroz. E os portugueses colocaram galinha dentro depois, e virou a canja. E eles têm hoje canja variada, até de camarão, eles fazem, que a gente não faz, né? Não. É um grande prato, Eu digo a você que esse é o prato que eu como depois que eu viajo de avião e chego tarde no hotel. É a única coisa que eu gosto de comer aqui no Brasil, ou em Portugal, que se acha. Porque no restante do mundo se encontra minestrone, que também é desses pratos assim que resolvem sua vida. Porque comer coisa pesada depois de 12, 10 horas de avião não dá, não, viu? Dias, adorei a conversa, brigadíssimo pela gentileza aqui de participar conosco do Pensando no Brasil, viu? É um prazer falar com você. Você, sem nenhum favor, dos entrevistadores, vamos chamar, não falo nem jornalista, entrevistador, mais cultos. E vocês, quando perguntam, vocês sabem, conhecem o assunto. Eu percebi todos que você conhece aqui. Muito obrigado. Imagina, honrado pela gentileza de você nos atender aqui no Pensando no Brasil, viu? Na TVCE. Obrigado, Dias. Eu que agradeço. Um abraço, até mais.